Querido irmão, querida irmã, 29º domingo do tempo comum. Já estamos caminhando em direção ao final deste ano litúrgico, com a grande proclamação de Jesus Cristo como Rei do Universo. Hoje, a palavra de Deus é forte e vem nos falar de alguns temas centrais de vida e de fé. Esses temas são a importância da oração, a força de Deus que age em nosso benefício na história e a necessidade de nós compreendermos a postura de Deus em relação a nós, às vezes com silêncios e esperas que contrariam as nossas expectativas, mas que também são um sinal do amor de Deus por nós. O que existe por detrás das leituras de hoje é justamente a proclamação, a reafirmação do amor imenso de Deus por nós e da necessidade de nós nos ligarmos sempre mais a Deus. A primeira leitura é tirada do capítulo 17 do livro do Êxodo e mostra uma cena muito interessante. Estamos no contexto da travessia do deserto, da peregrinação rumo à Terra Prometida. Ocorre que o povo de Deus precisa guerrear, precisa levar adiante uma batalha contra um inimigo histórico, os amalecitas. Moisés, que a essa altura ainda estava vivo, era o grande líder, o grande condutor do povo de Deus, delega a Josué, que depois viria a ser o seu sucessor, o papel de chefiar aquela batalha. Josué então se prepara, monta o seu exército e vai para a batalha contra os amalecitas. Aqui então, como num corte de câmera, a escritura nos leva para um outro local. Enquanto Josué e os seus soldados vão lutar, Moisés, acompanhado por Arão e Hur, vai orar. E ali acontece uma dinâmica curiosa. Enquanto Moisés permanecia com as mãos elevadas, o povo lá embaixo ganhava as batalhas. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia as batalhas. E Moisés ia orando em todo este tempo. Arão e Hur, então, auxiliam Moisés, conseguem uma pedra na qual ele pudesse se sentar e o ajudam a permanecer com as mãos elevadas. O povo de Deus, então, vence a batalha contra Amaleque e o seu exército. A grande pergunta que surge aqui é: o que gerou a vitória dos crentes no Senhor contra um povo inimigo? A estratégia de Josué? A força dos soldados? A intercessão de Moisés? Na verdade, a melhor resposta é a força de Deus. Foi Deus que agiu, operou no seio daquele povo para vencer aquela batalha. E aqui temos a primeira grande lição da palavra de Deus de hoje. Não bastam para as nossas vitórias as melhores estratégias, as melhores ferramentas, a melhor preparação. É preciso que a força de Deus haja em nós, entre nós, em nosso favor. E como se conquista essa força de Deus? Com oração e com confiança no Senhor. A palavra então nos chama a essa atitude. Exercer aquilo que é o nosso papel, enquanto confiança, sacrifício, insistência, perseverança, sabendo que o Senhor age em nosso favor quando assim fazemos. No Evangelho, nós temos um aprofundamento dessa lição, com Jesus que conta uma estranha parábola. O evangelista já deixa claro qual era o objetivo de Jesus. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Jesus hoje apresenta aos seus discípulos, portanto aos seus seguidores, a mim e a você,
que seguimos Jesus, que assumimos a missão de Jesus na nossa vida, que há duas posturas que são necessárias. Ou seja, não podemos abrir mão, não podemos viver sem. Rezar e não desistir. São dois desafios, é verdade. Tantas vezes a oração se torna desafiadora para nós, porque nos distraímos, porque estamos cansados, porque temos a tentação de acreditar que a oração não tem poder, é uma mera repetição, é um mero conforto psicológico. Não. Jesus hoje nos diz: é necessário rezar. E rezar é estabelecer um diálogo com Deus. É abrir as portas da mente, do coração, da própria pessoa em si mesma para Deus. É conectar-se profundamente com Deus. E a segunda necessidade que Jesus aponta é não desistir. É uma tentação também que bate constantemente à nossa porta, a de desistir, especialmente a de desistir da fé, desistir da amizade com o Senhor. Jesus diz: desistir não é para os seus seguidores. Não cabe a desistência para nós que acreditamos em Jesus e caminhamos com Ele. Qual é então a parábola que ele conta para mostrar a necessidade de rezar sempre e não desistir? Ele conta que numa cidade havia um juiz injusto, que não temia a Deus, que não respeitava as pessoas, que não estava nem aí, né, para o seu ofício de juiz. Veja que há 20 séculos Jesus já denunciava a ineficiência e a corrupção no poder judiciário. Havia também uma viúva, e a viúva é a imagem da pessoa vulnerável, daquele que está em necessidade, daquele que é fraco diante de uma sociedade excludente, violenta. Essa viúva precisava que o juiz fizesse justiça na sua causa. Ele não queria. E ela então insiste, insiste, insiste. Mesmo diante de um juiz mau, ela continua a confiar que aquele juiz poderia operar a justiça. E ao final, aborrecido pela insistência daquela viúva, ele de fato opera a justiça. Jesus usa essa ilustração, um pouco estranha, para dizer de como é Deus em relação a nós. Não um juiz injusto e aborrecido, mas Jesus diz: se até os juízes ruins deste mundo, em alguns contextos, fazem a justiça acontecer, imaginem Deus, imagina se Deus não fará a justiça acontecer. Jesus fala também da questão da espera. Você sabe que eu sou advogado, então eu lido muito com esse tema. Em alguns tribunais em que a gente atua, processos chegam a durar 5, 6, 7, 8 anos ou mais. Jesus então pergunta: será que Deus vai fazer os seus escolhidos esperarem? Não vai. E a conclusão de Jesus é forte: eu vos digo que Deus fará justiça e bem depressa. O que Jesus está querendo fazer aqui com a gente? Que catequese é essa que Jesus faz hoje conosco? Jesus quer nos dizer que Deus, sim, nos dá o que nós precisamos e dá no tempo certo. Muitas vezes nós caímos na tentação de achar que Deus não dá o que nós pedimos ou demora demais. A palavra, então, hoje nos convida a entender, aceitar e nos colocar no caminho de Deus, mesmo nos silêncios e nas demoras de Deus. Mesmo quando parece que Deus não nos ouve, não nos dá a bênção que nós suplicamos. E aqui é preciso entender uma lição que nós já escutamos, mas talvez ainda não entrou de verdade em nós. Quando Deus não dá o que nós pedimos, é porque o que nós pedimos não era para ser nosso. Não contribuiria para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Nós achávamos que sim. Nós fizemos um plano. Deus tinha outro. Nós precisamos, então, compreender que o plano de Deus é melhor do que o nosso. É maior do que o nosso. É mais belo do que o nosso. Ou, às vezes, aquilo que nós pedimos realmente era o que nós deveríamos receber, mas não naquele momento. Por que é que Deus, então,
demora, entre aspas. Não é porque Deus quer nos fazer esperar, mas é porque o caminho na espera é essencial. Muitas vezes o que nós queremos não chega quando nós queremos, porque ainda nos falta maturidade, perseverança, preparação para receber aquela graça que nós pedimos e o Senhor dará, mas dará no tempo certo. Então, qual é a conclusão da palavra de Deus de hoje? Precisamos orar. Orar mais e orar melhor. Cultivar uma atitude de permanente amizade e intimidade com o Senhor na oração. Precisamos aceitar o tempo e os dons de Deus como são e quando são, confiando de que os planos de Deus são o melhor para nós. E precisamos insistir com o Senhor. Continuar a pedir aquelas graças que nós precisamos. Continuar a dizer para Deus os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas aspirações, os nossos sonhos, mas ao mesmo tempo com uma grande liberdade de quem confia que o melhor não é aquele rascunho de vida que nós mesmos fizemos, mas é aquele plano maravilhoso de amor que Deus traçou desde o início e que pode e quer realizar na nossa vida. Então, confiemos mais em Deus, oremos mais e melhor, aceitemos os tempos e as bênçãos de Deus como são e continuemos com alegria, abertura e generosidade no caminho do Senhor. Bom domingo e boa semana.